Aê, tá vendo? Pronto, agora, ó. Viu? Não, e vocês não tá sabendo que o folder tem mais 22 dessa. Todas exclusivas, todas desenhadinhas, tem com balão, tem umas coloridas. Pois é. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar de Whiteboard Challenge, tá? Eu vou compartilhar minha tela. Então hoje vai ter muita interatividade entre eu e vocês. Então fiquem aí preparados no chat, no teclado. Fiquem preparados com papel e caneta também. Vai ter muito tablet, vai ter slide e vai ter muito exercício. Então eu vou fazer muita coisa no tablet com vocês vão ver na tela. E vai ter muito exercício em eu fazer perguntas para vocês que vocês aprendam como pensar no Whiteboard Challenge. Então vou compartilhar minha tela e aí a gente vai conversando. Whiteboard Challenge. Alguém aí sabe o que é um Whiteboard Challenge? Já começa daí, já vamos para a pergunta. Alguém faz ideia do que é um Whiteboard Challenge? Não. Então, perfeito. Então, tu tá na live certa. Desafio na entrevista. Exatamente. Patrícia tá ligada. O Whiteboard Challenge, ele é um exercício prático. Ele é exato, desafio do quadro branco. Ele basicamente é esse quadro branco que eu tenho no escritório aqui. Ele é um exercício prático que você normalmente faz ou em casa ou ao vivo, em pessoa, numa entrevista. Mas não só numa entrevista. Esse é o nosso erro. A gente imagina o Whiteboard Challenge e a gente sempre fala de entrevista. Mas não só entrevista. O Whiteboard Challenge também é utilizado para workshop. Workshop de criação, workshop de ideação, para fazer rabisco. A Design Thinking utiliza muito o Whiteboard Challenge, só porque aí não chama de desafio, né? Chama só de Whiteboard Exercise, ou Whiteboarding. Então, esse exercício é um exercício que ele faz com que você compresse uma semana inteira de Design Thinking em 1 hora. Então, é um exercício que exige muito de você de pensar de forma estruturada, lógica e visual. Tudo ao mesmo tempo. A J do céu, mas é muita coisa. Sim, porém, existe uma razão do whiteboarding existir num processo de entrevista ou num processo de utilização técnica dentro do trabalho. De forma geral, para entrevista, é porque esse exercício, às vezes você apresenta um portfólio para quem está contratando, por exemplo, às vezes eu estou contratando. Aí você apresenta o seu portfólio. E eu tenho dúvidas em relação ao seu portfólio. Às vezes seu portfólio não me contou toda a história. Às vezes seu portfólio não me mostrou todas as suas habilidades como deveria mostrar. Às vezes o seu portfólio não soube te apresentar da forma certa. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um exercício de Whiteboard Challenge com você para mim tentar entender e simular um dia a dia e ver como você reage. Ver como você faz pergunta, tentar entender sua capacidade de raciocínio e de resolução de problema, ao mesmo tempo tentar entender como que você, a gente chama aqui de tackle, vou mandar o termo em inglês, é como que você ataca um problema ou como que você enfrenta um problema, e esse exercício ajuda a gente a entender isso. E aqui vão algumas coisas. Pessoalmente, tá? Pessoalmente, eu não vejo tanto benefício igual parece ter. A não ser que seja aplicado da forma correta, num ambiente legal, num ambiente controlado, ok. Agora, o que muita empresa faz é aplicar o Whiteboard Challenge como se fosse um dever de casa. Vai lá, Patrícia, você tem 2 horas, faz o exercício e manda pra gente depois. Mas eu não vi como que você pensa. Eu vou ver você me apresentando mais um projeto, da mesma forma que você pode apresentar o seu portfólio. Ou seja, eu não vi você fazendo, eu não vi você se questionando, eu não vi quais foram as perguntas que você fez, ou como que você fez. Eu nem sei se você pulou direto no Figma, porque eu não tô vendo. Para mim, pessoalmente, eu não vejo tanto valor assim. E olha que eu contrato. Nos últimos 4 anos, a minha responsabilidade é basicamente estruturar time. Eu não utilizo de Whiteboard Challenge. Eu utilizei na Kazoo. Mas eu utilizei de uma forma controlada. Era in person, ou seja, você tinha que ir no escritório, era cara a cara, tinha uma banca, ou seja, tinha eu, tinha um diretor, tinha 2 researchers, você como candidato, um quadro branco de verdade, um monte de papel com um monte de informação, e o exercício acontecia de forma colaborativa, como se você fizesse parte do time.
Dessa forma, eu acredito. Qualquer outra forma, eu não acho que informa tanto igual as pessoas imaginam que informa. Eu acho que um processo seletivo bem feito é muito melhor feito se tiver perguntas, conversas, rounds de conversas, entendeu? Conversa técnica, conversa de soft skill, conversa sobre time, conversa sobre fitting. Eu prefiro ter 8 rounds de entrevista do que ter que fazer um exercício e tu me apresentar um exercício. Porque eu não sei se você tá mentindo. Ou se você tá usando um roteiro igual eu vou passar para vocês hoje. Tem 2 roteiros que eu vou passar para vocês hoje e é basicamente infalível. É só tu escolher um deles e seguir. Não tem como tu não passar no exercício de Whiteboard Challenge. E eu tô falando sério porque eu já testei 500 vezes. Não tem como tu não passar. Agora vamos aqui. Whiteboard Challenge não é sobre Figma, nem tela. Esse já é o primeiro erro. A galera vai fazer exercício de Whiteboard Challenge, principalmente em pessoa. O exercício que a gente fazia na Kazoo era desenhar um micro-ondas sem botões. Era o desafio. Desenhe um micro-ondas sem botões. Mano, a primeira coisa que 99% faz, pular na porra do sketch. Os caras já pegam a caneta aqui, ó. Já vai no whiteboard e já começa a desenhar o micro-ondas. Aí já começa a desenhar, não, porque aí ele é por voz. Mas como que você é tão bom assim que você consegue pular em solução do nada? Sem saber nada. Você não sabe background, você não sabe limitação, você não sabe nada. Você simplesmente escutou uma parada e brotou uma solução como se fosse uma impressora. Bem, eu posso te garantir com uma coisa. Esses lá na Kazoo já era eliminado. A gente continuava o exercício, óbvio. Mas minha cara já mudava na hora, porque você já foi eliminado, já caiu. Eu uso uma estrutura básica, que é essa estrutura aqui, que é... Número 1, você tem que saber seu tempo. Então você tem que definir e monitorar seu tempo. Quanto tempo eu tenho? Você tem que saber isso. Quanto tempo eu tenho para esse exercício? 2 horas. Beleza, então vamos tentar fazer em 2 horas. Se você está fazendo em casa, foda-se as 2 horas, entendeu? Faz o melhor exercício possível. Mas se você está fazendo em pessoa, quanto tempo a gente tem aqui junto? 1 hora. Não, então beleza. Então eu tenho minha limitação. 2, problema. Você tem que entender profundamente o problema. Jota, eles me passaram aqui, desenhar um micro-ondas. Tá, mas que micro-ondas é esse? Pra quem é o micro-ondas? Esse micro-ondas tem que fazer o quê? Tem que esquentar comida ou tem que esquentar um carro? Qual é o tamanho desse micro-ondas? Você tem que começar a fazer pergunta. Eu vou ensinar vocês o roteiro. Isso aqui é só por cima, pra vocês entenderem a base do roteiro. Depois eu vou fazer 2 com vocês. Passo 3, brainstorming. Aqui é a hora que você vai fazer várias soluções, mas não é tela. Você vai fazer sugestões de soluções. Beleza, o micro-ondas podia ser por voz. Acho que o micro-ondas podia ter... Não pode ter botão, mas uma tela touchscreen. A gente vai pensar nisso. O micro-ondas podia identificar a comida. Eu coloco a comida, ele identifica a comida. O micro-ondas podia... Ele podia ser 3D. E aí você vai embora. Você tem que ir embora. Por quê? Definir o tempo, entender o problema, brainstorming, lá longe, tá indo lá longe. Agora tu prioriza. Beleza, fomos lá longe. Quais dessas soluções a gente acha que é, assim, fisicamente possível, tecnicamente possível, até gera um valor para o negócio? Aí tu já começa a fazer uma matriz de impacto e esforço. Jota, mas eu não tenho contexto do time. Bem, se você fizer em pessoa, pergunta. Uai... Pera, Jota, eu já fiz um desse em pessoa, eu não sabia. Eu posso fazer pergunta para quem tá na sala? Uai, pode não, deve. Eles estão na sala para isso. Inclusive, esse era um erro clássico lá na Kazoo. Ninguém falava com a gente. A gente passava o exercício do micro-ondas, o cara passava 40 minutos no quadro branco, um olhando pro outro assim, ó. Ele não vai perguntar nada. Ah, tá bom. E aí a gente não é time dele, né? Lobo solitário, ele joga bonito ele, deixa ele, ó, tá indo embora ele. 0 pergunta, mano, vai embora, vamos. Então, não tem como, você tem que priorizar. E priorização, você precisa perguntar ao time, pô. É teu time. Patrícia, o que tu falou no chat é sensacional. É exatamente isso. Recebeu o exercício por e-mail. Aqui, ó, número 2. Recebeu o exercício por e-mail. Eu tenho toda a informação? Não, responde o e-mail.
Seguinte, olha só, pra mim não trabalhar aqui baseado em hipótese, quem são os usuários? Qual que é o objetivo central? O que a gente está realmente tentando resolver? Quais são as necessidades do negócio? A gente tem competidor? Vocês querem que eu faça essa parte da análise do competidor? Não. Essencial, tá corretíssimo, Patrícia. Aí depois da priorização, decisão. Aqui é onde você vai ser designer. Você vai justificar qual é a sua priorização, o que é que você vai desenhar, por que você vai desenhar. Aí você vai mapear um fluxo básico, você vai fazer um user journey ou um jobs to be done, bem leve, bem básico, bem rápido. Vou ensinar vocês a fazerem aqui baseado em pergunta, super simples, mamata. Você vai fazer um wireframe, easy, papel e caneta no 20 ou no quadro branco. Você vai fazer a apresentação, que é o deck, e aí você vai conectar todas as apresentações do deck nesse fluxo aqui. E o reflexão é a sua avaliação final. O que você faria diferente? Um erro que a gente tinha lá na Cazoo demais, assim, era absurdo. A galera terminava o exercício, olhava pra gente e falava, acabei. Eu sempre fazia. A primeira pergunta minha sempre era, você acabou tudo? Você encontrou uma solução? Ou você acha que tinha um espaço para melhorar? Não, acho que eu acabei. Tu não trabalha com produto, né? Dá para perceber aqui de leve, assim. Mas nada, assim, de leve dá para perceber que você não trabalha, né? É claro que tem espaço, gente. Quando eu faço esse tipo de exercício, eu não posso compartilhar para vocês os meus. Na realidade, eu acho que eu posso compartilhar um, hein? Acho que eu posso compartilhar um. Olha aí, ouvindo. Acho que eu posso compartilhar um. Já vou até deixar ele aberto aqui na caneleta. Pera, essa live vai ficar melhor do que eu tava imaginando. Eu posso compartilhar um com vocês. Deixa eu ver aqui. Eu posso compartilhar um com vocês aqui, ó. Eu tenho um que eu fiz há um tempo atrás. Vou meter um play aqui e vou jogar no Safari. Olha que beleza, hein? O ao vivo vai ficar legal, porque eu tenho um aqui para compartilhar com vocês. Deixa eu copiar o link, jogo aqui. Pronto, deixa ele lendo ali. Eu mostro para vocês já o exercício aqui, a gente segue nele. Então, assim, você tem que ter uma reflexão. E a reflexão, pessoal, ela não precisa ser uma reflexão monstruosa de eu acho que eu mudaria tudo. Não, não precisa. Eu acho que tem que ser algo pontual. Olha, baseado no escopo do exercício, baseado aqui, óbvio, no desafio que eu tenho aqui em mãos e no volume de informações que eu tenho, eu acho que cheguei próximo. Se eu tivesse mais espaço, talvez eu faria uma entrevista com o usuário. Eu acho que eu partiria ali para um relatório de dados, talvez. Talvez eu faria uma entrevista de survey. Então a sua reflexão, na realidade, ela não é a reflexão do que você mudaria. Ela é os próximos passos. Mas aí eu estou falando muito sobre o roteiro aqui, porque a gente tem tudo isso no roteiro. Ficou claro até agora para vocês? Tá tudo tranquilo? Entenderam o porquê? O que é o exercício? Para quem não entendia o que era o exercício, tá mais claro agora? O que é? E se você receber você vai saber fazer? Antes de eu ensinar vocês as rotinas, eu vou mostrar como eu faço. Vamos lá? Esse aqui é um desafio que eu fiz para uma empresa. Não posso falar empresa, mas é um desafio que eu fiz. O contexto deles era bem simples. E o contexto era bem mal escrito na realidade. Era assim: a gente está com um problema aqui de atividades. E a gente queria desenhar uma plataforma nova de atividades que fosse inovadora e que quebrasse o paradigma do que a Apple já faz. Era basicamente isso. Aí o que eu fiz? Definindo uma nova visão. Aí eu fiz, por que nós estamos aqui? A gente quer entregar algo único, uma experiência única, que seja online e offline, onde as pessoas conseguem se conectar com a vida fitness, mas com a vida saudável. Então, tá vendo por que é importante? Lembra que eu falei para vocês? Se a gente voltar aqui, ó lá, problema. Eu tô fazendo a apresentação profunda do problema. Entendeu? Aí eu faço uma imagem. Nessa imagem eu expliquei o problema. O que eu falei? Eu vou fazer a apresentação que eu fiz para a empresa, para vocês. Eu falei para eles, quando a gente pensa em fitness,
a gente pensa muito em format factor. Todos nós estamos com celular, todos nós talvez tenhamos um relógio, mas o que a gente não imagina é que nem todo mundo faz o mesmo exercício. E mesmo que faça o mesmo exercício, nem sempre fazem da mesma forma. E mesmo que fazem da mesma forma, fazem o mesmo exercício, nem todo mundo tem o mesmo corpo, nem todo mundo vai fazer na mesma intensidade. Então, quando a gente fala de vida saudável, a gente fala de benefício tech em relação a fit, a gente não só está falando de customização, a gente está falando de contexto. A gente está falando de ter um contato muito próximo com cada indivíduo. E cada pessoa vai ter um acesso único e hiper personalizado à vida dele de fitness ou health. Hey Siri, Smart Plug On. Agora eu vi. Aí. Pois é. E aí eu faço essa apresentação. Aí eu venho pra cá. O que é isso aqui? Priorização. Olha como que eu tô. Tá vendo? O que eu ensino pra vocês hoje, eu faço. E eu passei numa entrevista desse jeito. O que é a priorização? O que nós temos hoje? Que eles já tinham falado isso no e-mail. Que eles tinham dashboard, eles tinham user activities, eles tinham os progressos e eles tinham goals. Aí eu mostro pra eles qual que é o futuro. E-commerce, retail stores, fitness support, education community. Qual que são o nosso público foco? Que eu vou ensinar vocês hoje no roteiro. Eu defini o público foco. E aí nessa apresentação aqui, eu deixei claro para eles. Eu falei, olha, óbvio que, baseado no que vocês me enviaram, muita coisa eu não tenho contexto, muita coisa eu tenho que fazer assumption. Aí é palavra nova no chat. Assumption. Eu não sei a tradução de assumption. O que é assumption em português? Eu não vou abrir o Claude para essa hora. É suposição. João, fui mais rápido. Então eu falo, olha, eu vou ter que fazer algumas suposições aqui. Mas, aí, esse é o golpe aqui que vocês têm que fazer. Mas eu vou fazer suposições que são um pouco mais certeiras do que simplesmente eu achar que 18:45. Aí eu explico que eu faço um processo. Eu não tenho um slide para isso, tá? Eu explico que eu faço uma análise de competidores e uma desk research para tentar entender o mercado, as pessoas e o que já existe no mercado. Pegou? Então é basicamente isso que eu faço. Não tô entendendo o que tá acontecendo com a lâmpada. Hey Siri, Smart Plug On. Minha luz agora é briga para ver se ela fica... E ela acha que ela é smart. Então, beleza. Aí eu pulo para isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui ainda tô dentro do priorização e decisão. Então eu tô partes. Tá vendo? Que o roteiro que eu mostro para vocês eu uso. Aí eu tô na decisão. Qual que é a decisão? Agora eu vou fazer o statement. O que é que eu vou mostrar para vocês hoje? Então N2, que é a marca lá que eles criaram, vai conectar toda a tecnologia de wearables, que é vestimentas tecnológicas, de forma seamless, ou seja, transparente, acessível, e essa palavra é uma palavra muito bonita em inglês, sentiente. Sentiente é uma palavra que fala que a tecnologia, ela não precisa ser engatilhada. Eu não preciso interagir com ela. Não, ela vive a mesma linha de tempo que eu vivo. Eu não preciso interagir com ela para que ela ligue. Ela está ligada. E aí eu coloquei, e uma experiência personalizada. Então eu fiz a decisão. Aí eu fiz duas decisões. Por quê? Porque quando eu estava desenhando no Figma, vem o Figma, eu percebi que tinha dois lados da solução. Tinha um lado mais experiência personalizada, acessível, sentiente, que é estou com você a todo momento, e o device ele sabe quem você é e o que você faz. Mas ao mesmo tempo eu percebi que tinha isso daqui, ó, que tinha um próximo passo, que era, e inclusive eu falo isso, né? Eu explico que eu quando comecei a desenhar eu percebi que existiam duas visões, que uma era a solução primária, que é experiência personalizada, que a segunda era, eu percebi que eu precisava não só ter uma experiência, customizar essa experiência, mas eu percebi que saúde é sobre ajudar o usuário no dia a dia. Então é fazer com que ele lembre da prática do esporte, qualquer que seja o esporte,
tentar fazer com que a minha tecnologia funcione sobre qualquer condição, em qualquer momento, online ou offline. Por que o online e offline foi uma coisa que eu bati muito? Porque durante a minha desk research, eu percebi que tinha muita coisa que as pessoas reclamavam que era: meu Apple Watch quando perde a conexão, foi pro caralho, não funciona. Mas é porque o meu celular às vezes quando tá sem sinal na academia, nada registra direito. E aí eu pensei, como que a gente pode fazer que o offline ainda exista? Então, vocês perceberam aí. Aí, pulava. Aí eu mostro isso, que é basicamente o quê? É um fluxo, é um wireframe. Jota, wireframe? Mas não foi você que desenhou isso? É foto? Bem, vem aqui o primeiro aprendizado. Nem tudo precisa ser desenhado, né? Nem tudo precisa ser Figma. O problema é que vocês adoram Figma. E vocês vão ter uma surpresa. Esse deck não tem nenhuma tela. Aí você vai falar, você tá de sacanagem, Jota. Não, nenhuma tela. Mas Jota, você não fez nenhuma tela nem pra apresentar eles? Não. E eu passei na entrevista, hein? Pra head de design. Nenhuma tela. Zero. Eu não abri o Figma. Eu abri o Figma pra fazer os slides, mas eu não abri o Figma pra fazer tela. Por quê? Porque a explicação no Whiteboard Challenge, vem aqui o teu aprendizado, é o que importa. É a rotina. É a forma que tu pensa. É a forma que tu critica. É a forma que tu constrói. É a forma que tu entende o produto e tenta chegar numa solução. Ou apresenta uma racionalização de solução. Não necessariamente tu precisa sair fazendo tela que nem um desesperado. Entendeu? É bom fazer tela? Se tu tiver tempo, excepcional. Se tu não tiver tempo, é interessante que você se mantenha no que o exercício é. É um desafio de whiteboard. Ou seja, é um desafio sobre pensamento lógico. Beleza? O que eu falo nessa tela? Já que eu fiz os dois statements, eu falo sobre device. Eu falo sobre acesso. E aí eu falo para a banca, né? Eu explico para a banca. Quando a gente pensa em tecnologia e saúde, eu não gosto de relógio. Eu não uso relógio. E aí, obviamente, eu uso a sala. Eu sempre uso a sala. Eu percebo que vocês também, nem todo mundo usa relógio. Mas todo mundo tá com anel. Né? Todo mundo tá com anel. Todo mundo aqui tem um parceiro, tem uma parceira. Ou seja, por que isso aqui não é inteligente? Aí eles, mas já tem o Oura. Exato. E como que a gente consegue fazer com que o nosso sistema seja multi-device? Essa é o futuro da nossa apresentação. Então não é só sobre personalizar a experiência, não é só sobre ajudar os usuários a fazer exercício, mas é sobre conectar devices. É sobre consumir informação de todos os devices possíveis. Seja ele VR, seja ele relógio, seja ele uma máscara inteligente, seja ele um anel. E foi a hora que todos eles olharam e falaram, esse aqui é diferente dos demais, porque todo mundo focou em tela. Eu não. Eu foquei no que deveria ser a solução. E aí eu faço High Level Objectives. Vamos voltar para o nosso aqui. Apresentação, decisão, priorização. Eu estou unindo os pontos. Então, e junto com reflexão, porque vocês vão perceber que isso aqui é meio que... Eu estou priorizando e estou refletindo o que deveria acontecer. Aí eu faço aqui uns objetivos altos, que é o quê? No e-commerce a gente poderia ter esses pontos. No retail a gente poderia ter esses pontos. No community a gente poderia ter esses pontos. No education a gente poderia ter esses pontos. Basicamente é uma listagem de funcionalidades. Eu explico um pouco sobre elas. Aí eu pulo por como. Como que nós vamos entregar isso tudo? Aí, de novo, priorização, decisão. É mostrando experiência. É mostrando que eu sei pensar em problema. Eu sei priorizar. Eu sei pensar em time. Eu sei pensar em complexidade. E, obviamente, que nós não vamos entregar tudo isso. Até porque não tem como. Então o que você faz? Você prioriza. Aí eu sempre faço isso, eu acho que todos deveriam fazer, que é smaller fast wins e bigger wins. O que é isso? Projetos menores e rápidos que a gente vai ter uma vitória neles, projetos maiores que a gente precisa pensar. E aí eu explico. Nos projetos menores, se a gente pensar num ciclo de 2 semanas, nós estamos falando de 2 ou 3 sprints. Logo, eu acho que a gente consegue implementar o e-commerce e a plataforma de educação em health, em fitness, nos próximos 2 sprints ou 4 sprints. Quando a gente está falando de complexidade, a gente está falando de complexidade de investimento, complexidade técnica, complexidade de construção, complexidade de desenho, complexidade nossa de priorização e discussão como time. Logo,
Eu não acho que a gente tem que focar em loja física ou em comunidade. Não agora. Mas eu acho que é um ponto de vitória para um futuro próximo. Então eu já faço essa definição. E aí eu pulo o quê? Medida de sucesso. Jota, por que suas medidas de sucesso é tudo XX? XX. Bem, vem um grande aprendizado para vocês. Esse slide é o slide que eu vendo a minha carreira e que vocês deveriam fazer isso. Todas as vezes que eu apresento esse slide é a hora que eu sei que eu vou receber a oferta. E explico o porquê. Eu começo esse slide da seguinte forma. Pensando na priorização, pensando em todos os objetivos, eu acho interessante a gente começar a definir para quem é a vitória. Porque existem dois lados de todo produto. Existe a vitória do usuário e existe a vitória do negócio. Então, se a gente pensar na vitória do usuário, se a gente fizer tudo que a gente está imaginando hoje, o time decidir que a gente vai investir em todos os projetos que eu estou apresentando aqui, o usuário ele ganha o quê? Ele ganha personalização, ele ganha eficiência, ele ganha precisão, ele ganha múltiplos pontos de contato, ele ganha sistema de usabilidade, ele ganha mais interação, nós ganhamos feedback desses usuários positivos e a gente consegue fazer com que eles concluam mais tarefas com mais sucesso. Mas o que o business ganha? O business ganha mais vendas. E aí é nessa hora que eu paro e falo, olha, eu acho que eu esqueci de colocar um número. A piadoca, porque eu sou da piadoca, eu sou da loucura, eu sou do baile, né? Aí eu falo, olha, eu acho que eu esqueci de colocar um número. Tô brincando. Eu não esqueci de colocar um número. Eu acho que um bom designer sabe quando falar números e sabe quando não falar números. Eu tenho contexto desse negócio? Não. Eu sei qual que é o número passado? Não. Eu sei qual que é o número atual? Não. Por que eu vou colocar um número ali? Então senhores, eu gostaria de deixar claro para vocês. Se vocês me trouxerem para o time, esperem de mim a realidade. Não esperem de mim uma pessoa que cria números ou que faz bingo com resultado. Eu levo muito a sério o meu trabalho e eu acho que quando a gente fala de resultados, a gente está falando de relatório. Eu não tenho contexto do número que vocês têm hoje. Se vocês puderem me falar o número que vocês têm hoje, eu posso fazer um cálculo rápido aqui e tentar chegar no número, e aí eu faço assim, que a gente chama de napkin math, de colocar o dedo no ar, que a gente chama de finger in the air, e aí a gente pode tentar chegar no número próximo aqui, jogar um 15% em cima, 20% em cima, mas não necessariamente me sinto confortável em falar para vocês que o que eu estou te apresentando é 20% de sales. Eu não sei quanto você vende hoje, e eu não sei como você vende hoje, e eu não sei se os seus usuários estão satisfeitos com o processo de compra hoje. Viu que importante? Maior erro que eu vejo em quem entrevista. Trazer uma pancada de número. A galera traz 20%, 15%. Eu adoro ver isso, inclusive. Porque quando eu tô contratando, a primeira coisa que eu faço é 15% de vendas, cara? Da onde que tu tirou o número? Dá pra ver na cara da pessoa que foi assim, do chapéu mesmo. Tome, 15%. É porque eu pensei 13, pensei 20 era muito, 15. Não mostrem número se você não tem um número, seja honesto, pô. E aí eu faço a apresentação final, né? Subiu 120%, 120% 5 vendas, exatamente, Gabriel, não faça isso. E aí eu mostro os anéis aqui, né? Aí eu faço a venda final, esse deveria ser o meu design, e eu tenho certeza que tem gente assistindo fazendo assim, ó. Não é possível que o AJ fez um deck desse, sem design, e foi contratado. No final eu vou falar em qual empresa eu fui contratado, tá? Só pra você... É a hora que vocês vão cair da cadeira. Eu fiz os anéis, e aí, Google Imagens, exato. E Remove Background no Tiny PNG. Aí eu coloco os anéis, aí eu falo. Eu acho que aonde a gente está tentando chegar não é construir um device. Porque o briefing de vocês falava muito de device. Mas device é caro. Device precisa de R&D, Research and Development. Sabe quanto a Nothing? Vocês conhecem a Nothing, o celular? O celular Nothing? Vai no canal do YouTube deles e vê um vídeo que o Carl Pei, que é o CEO, ele adora aparecer no YouTube, ele fala quanto custa só desenhar um telefone. Vai lá que vocês vão entender. Hoje, para você fazer Research and Development de um telefone, custa em torno de 25 milhões de dólares. Um telefone bosta. Um telefone bom, da Apple, ele falou que pode chegar na casa dos 500 milhões de dólares.
para desenvolver a aparelhagem interna, para desenvolver os sistemas, para desenvolver as complexidades. Isso não inclui o iOS, que já é outra caralhada, é o device. E no briefing eles falavam de device o tempo inteiro. O tempo inteiro era device, device, device. E aí eu finalizo o case explicando para eles. Eu não acho que o nosso foco é device. Porque device, na indústria de uma forma geral, requer R&D. R&D é caro. Inovação em device hoje é cara. E se a gente pensar como time aqui, se eu falar para vocês hoje que a gente tem um novo device, que é um colar, qual de vocês aqui utilizaria um colar no pescoço, preto ou dourado, para fazer exercício? Aí eles, eu não usaria. Perfeito, ou seja, nós vamos gastar milhões e milhões e milhões tentando chegar num device que já existe, que as indústrias já fazem. Por que não usar os devices que já existem e a gente focar em sistema, em multiconexão, em abordar consumo de dados e não necessariamente criar os dados, mas consumir os dados. E aí eu faço o statement final, que é: eu acho que a nossa oportunidade futura é pensar nesse wearable, é pensar nesse desenho. Será que é um relógio? Será que é um adesivo na pele? Será que é um bracelete? Será que é um implante na pele? Mas, ao mesmo tempo, você imagina que cada um desses aqui custam 20 milhões apenas para exploração, não necessariamente vendas. São 20 milhões de investimento. Não é mais fácil a gente focar em sistema? E aí eu fecho no que é próximo. Aí eu falo, olha, eu acho que tudo que eu fiz até agora é kickoff. Aí eles ficam chocados porque eles falam, caralho, mas você já fez tudo. Não. O que eu tô apresentando para vocês é um entendimento. É um conceito. É uma coletânea de informações, mas não necessariamente uma decisão. A decisão ela precisa ser tomada baseado em entendimento. Eu não falei com o usuário de vocês, eu não conheço o usuário de vocês e eu não sei quais são as necessidades reais do usuário de vocês. Então acho que o que eu fiz até agora é um kickoff. E aí eles chocam um pouco porque eles falam, mas o processo do whiteboarding era para fazer entrega. Aí de novo eu trago senioridade para a conversa. Então existe uma grande diferença. Eu acho que você entrevistou várias pessoas, vocês devem ter entrevistado 20 candidatos, eu não sei. E todos eles trouxeram para vocês métrica, feedback, etc. Mas esse feedback veio da onde? Essa métrica, ela veio da onde? Eu vou fazer um reforço aqui para vocês tentarem entender. Como time. Eu fazer parte do time de vocês, eu posso garantir uma coisa. Pragmatismo, realidade, contato real com o usuário, entendimento de números e métricas. Eu não posso apresentar um Whiteboard Challenge de 2 horas e trazer para vocês telas finais, motion, protótipo, entrevista com o usuário. Número 1, que a gente não tem tempo para isso. 2 horas? Aí eu sempre faço a pergunta. Em 2 horas, qualquer um de vocês consegue fazer esse projeto inteiro, incluindo pesquisa? Não, porque é irreal. É uma abordagem irreal ao processo de design. O processo de design ele é feito com tempo. Eu acho que até aqui apresentei para vocês talvez mais técnica do que vários outros entrevistados que vocês tiveram até agora. E aí eu finalizo. Muito obrigado. Tem alguma pergunta? A primeira que vem. E ela é rápida. Tem tela para mostrar? Tem não. Não fui pago para fazer tela. Eu não sou contratado de vocês. Por que eu vou fazer tela para vocês? Eu não sei se vocês vão usar esse projeto. Se vocês me pagarem meio dia do meu trabalho, eu posso até fazer as telas. Mas a ideia do Whiteboard Challenge que eu trago para vocês é thinking. É racionalização em design. É saber design. Não saber fazer tela. Fazer tela tem meu portfólio. Tá no ar, inclusive, os projetos. É só você fazer o download do aplicativo. Entra aí no aplicativo e digita Rolls Royce. Digita Kazoo. Então, normalmente eu tento não fazer tela. Jota, mas você já chegou a fazer tela em algum processo seletivo? Sim. Eu não posso mostrar, mas sim, já cheguei a fazer tela. Aí aqui vai um aprendizado para vocês. Se você é júnior, faça tela. Se você é sênior, faz uma. Júnior, faz tudo, faz o que der. Faz protótipo, faz coisa voando, faz motion, faz moodboard, faz o que der. Sênior, eu espero menos tela. Eu espero um pouco mais de raciocínio lógico, de entendimento. E de principal para cima, staff para cima,
Eu não espero tanta tela, não. Se tu me mostrar uma ou outra, aceitável, mas não é uma coisa que eu quero focar. Eu quero focar em como que você entende o problema verdadeiramente, o quão técnico você é em problema, porque é o que eu vou esperar da posição. Eu não espero da posição que tu saiba desenhar pra caralho, eu espero que tu saiba entender pra caralho. E aí o design quem vai fazer é o sênior. Então, a não ser um principal. O principal eu espero que tu desenhe pra caralho, mas um head-off, não. Agora a surpresa, o choque. A J, pra quem era o exercício? BT Group, onde eu trabalho hoje e tô saindo. Fui contratado como Head of Product Design, com essa apresentação. A mesma que eu mostrei pra vocês. Era o exercício deles. Pois é, tá vendo? Então o que eu vou ensinar pra vocês hoje funciona. Você só precisa fazer da forma correta. E aí a gente vai começar da forma correta aqui. Vamos pro tablet. Tabletzão, hora de tablet. Tem alguma dúvida até agora? Que agora nós vamos pular pro tablet. Agora nós vamos embora. Agora é desenho, rabisco, loucura. Alguma pergunta até agora ou tamo bem? Vocês estão bem? Estão saudáveis? Desmaiaram? Então podemos começar? Então vamos lá. Gente, hoje vai chocados. Mas dá pra aprender, pô. Não é algo tão difícil assim, não é mesmo? Não é algo tão difícil assim. É algo que dá pra aprender, dá pra digerir, dá pra fazer. E eu vou mostrar 2 métodos hoje. Tranquilo? Vamos lá. Método 1. Vamos lá. Método 1 aqui. Cadê? Método 1. O que nós vamos fazer aqui? Como eu falei para vocês, eu passei para vocês a estrutura principal, né? Aquela estrutura maior. Agora a gente vai entrar dentro dela. Existem alguns passos aqui, são 9 passos, tá? Esse aqui é o curto. A J, 9 passos é o curto? É o curto. O longo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 passos o grande tem. Mas o grande, se for em pessoa, você vai fazer o método 2. Você vai passar 100% da chance, não tem como. Tu vai dar show, é boleiro. Na hora que tu terminar, todo mundo vai olhar pra você e vai falar, é bichão, bichão. Esse sabe o que tá fazendo. O método 1 é o dia a dia, é o bate-pronto. Então vamos lá, 9 passos. Primeiro passo, você tem um passo aqui que é tempo. Eu normalmente faço um timer. Sendo em pessoa ou não, eu faço um timer. A J é necessário? Não, mas é bom, porque cria limite. E é interessante criar limite porque você consegue falar sobre isso na entrevista. Pegou? Se tu cita ali que você fez o exercício em 50 minutos a 2 horas, você consegue trabalhar isso na apresentação. Você consegue falar, como é um whiteboard challenge, eu tentei racionalizar como se nós estivéssemos aqui na sala, com whiteboard. E aí eu defini de 50 minutos a 2 horas ali, e eu mantive isso. Eu coloquei um cronômetro e fiz as sessões de 50 minutos para tentar chegar nessa solução. É importante fazer isso, viu? Se você tiver mais experiência, você não precisa, mas quem não tem tanta experiência, acho importante tu setar um tempo. Aí o segundo, problema. Aí o problema, eu vou ensinar uma coisa para vocês aqui. Existem algumas perguntas que você tem que fazer dentro de problema. Anotem. Qual o objetivo? E o objetivo precisa ser claro, específico. Por que claro e específico? Todo desafio que a gente recebe, Patrícia já deve ter recebido um, né? Porque como ela comentou, normalmente esses briefings são feitos por um líder em design que tem uma preguiça da merda, que tá fazendo nas coxas e fez 15 minutos antes de te mandar um e-mail. Ou seja, não veio toda a informação, não tá claro, você não sabe o que você vai fazer, o que você não vai fazer. Ou seja, se você começa a entrar no problema,
Os desafios agora vêm do ChatGPT, ainda é mais confuso. Pois é, ou seja, gera mais confusão do que solução. Você tá entendendo? Gera mais confusão do que solução. E aí o que vai acontecer? Você vai falhar. Então, antes de falhar, em nome de Deus, manda um e-mail de volta. Olha, cara, adorei aqui o briefing que tu me mandou. Tenho algumas perguntas. Eu vou ensinar vocês a fazer as perguntas agora, mas você tem que fazer. Tem algumas perguntas. Cara, pensando no objetivo, se tu pudesse me adicionar mais clareza, ou ser um pouco mais específico, suponhamos que assim, você tenha 3 bullet points. O que seria o objetivo para você? Define o objetivo para mim em 3 bullet points. Pronto. E aí deixa com ele fazer. Dentro de problema, você tem que conhecer os seus... Eu tô entre escrever em português e inglês. Eu posso escrever em inglês, pessoal, porque minha cabeça vai travar. Eu vou escrever em inglês e eu falo em português. Porque é assim que eu vou conseguir raciocinar. Seus usuários. Não só os seus usuários, tá? Não só, eu não tô falando de persona, tá? Eu tô falando de usuário real. E não só de usuário real, eu tô falando de... Eu tô falando de dor. Dor. Problema. E aí você vai falar, Jota, mas problema já tá aqui em cima, ó. Não. Eu não tô falando do problema do briefing. Não. Eu tô falando do problema do usuário. Tô falando de problema mesmo. Os usuários, eles têm qual problema? O que eles querem fazer? Eles já fazem, não fazem? Como eles fazem hoje? Como eles querem fazer? Vocês têm que entender o usuário. Então o usuário tem que ter uma clareza. Dentro de problema. Necessidade do negócio. Porque aqui, ó, você tem o usuário, você tem que ter o negócio. Correto? Então, você entendeu o usuário, você entendeu a persona, você entendeu o pain points. Beleza. E a necessidade do negócio? O que o negócio quer? O negócio quer atingir mais vendas, o negócio quer atingir mais conversão, o negócio quer mais mídia, o que o negócio quer? Não só o que o negócio deseja, mas qual que é o problema que o negócio tem. Então você tem que ter isso tudo dentro de problema. Aí você vem, depois disso tu tem competitor, que são os seus competidores. Normalmente eu faço 3. Não faço mais que isso porque é perca de tempo. Detalhe, eu faço dot voting. Como assim esse exercício de dot voting, AJ? Basicamente é o seguinte, eu pego 3 competidores, eu olho o website deles na velocidade do Jiraiya, eu entro, dou uma olhada, tiro uns print screen, seleciono as coisas que eu gosto, as coisas que eu não gosto, jogo no Google algumas informações. Hoje vocês têm AI, a dádiva do AI, principalmente se eu souber fazer o prompt da forma certa, né? Porque nem todo mundo sabe, mas se souber fazer o prompt bingão mesmo, um prompt só tu resolve isso tudo aqui, ó. Um prompt só, mas tem que saber fazer. Mas eu não recomendo, né? Eu recomendo que tu faça o exercício, porque te ajuda a saber o que você está fazendo. Competidor, eu pego 3, faço dot vote. O que é o dot vote? Eu pego 3 competidor, então competidor 1, competidor 2, competidor 3, e aí eu faço o quê? Funciona, não funciona, legal, não é legal, esse aqui tem isso, esse aqui tem isso, esse aqui não tem, esse aqui tem. Basicamente isso. Bem rápido, bem rápido. A Jota, você apresenta isso? Tá no Figma, entendeu? Quando eu tô na entrevista, eu tô com o deck rodando pra eles e com o Figma na outra aba. Se eles por algum momento falar pra mim, cara, como que tu chegou nesse resultado? Que bom que tu perguntou. Figma. Aí é zoom in, zoom out, e aí eu começo a conversar com eles, mostrar coisas, mostrar como eu penso, mostrar competidor, etc. Perfeito? Deixa eu fazer um resize aqui do canvas aqui, porque eu escrevi muito grande. Não achei que a gente ia embora desse jeito não, mas a gente vai, né? São 9 passos, né? Aí, agora tem espaço aqui bonitinho. Continuando o problema, aí você vem... Esse aqui é bonito, viu? Constraints, palavra boa para vocês, chama limitação.
Aí você tem limitação de dinheiro, que é budget. Você tem uma limitação técnica. Você tem uma limitação de design. E você tem uma limitação de business. Que limitação são essa? Cara, sempre que vocês estão desenhando produto, tem limitação. Você não pode simplesmente achar que tu tem o budget da Apple. Ah, vou fazer um anel inteligente. Mas quanto custa um R&D? 20 milhões. Tu trabalha numa startup que, sei lá, tá sobrevivendo para conseguir um round de investimento de 5 milhões. Não vai ter anel, meu colega. Não vai. Entendeu? Então, assim, constraints é muito importante focar nisso. É muito importante fazer essa pergunta pro time na hora. Porque se você não faz essa pergunta, se você não entende quais são as limitações técnicas, se você não entende quais são as limitações do negócio ou até mesmo do usuário, você vai entregar o produto errado. Então tem que entender de limitação. Aí o próximo aqui é uma mistura de custo, preço e investimento. A Jota, isso tudo ainda dentro de problema? A gente nem pulou ainda, calma. Estamos em problema ainda. Aí você vai falar, uai, mas aí tu já fez basicamente o projeto inteiro, a Jota. Mas tu quer fazer nas coxas ou tu quer fazer igual um sênior? Tu quer fazer igual um sênior, tu quer fazer bem feito, não é mesmo? Então tu não pode fazer nas coxas, tem que fazer do jeito certo. Então tu tem que ter essa conversa que é de custo. Tem um custo? A gente pensa nisso ou não? Porque se eles falarem, não pensa nisso não. Perfeito. Mas faz a pergunta. Por que tem que fazer a pergunta? Porque mostra que você sabe trabalhar. Porque se você não faz a pergunta, aí tu não sabe trabalhar. Mas tem que fazer a pergunta. Aí tem um próximo aqui que é use cases. Aí a gente encerra problema. O que são os use cases? Basicamente você pode fazer user stories. Ou você pode fazer jobs to be done. Acabou o espaço ali da coisa. Mas você pode fazer user stories ou jobs to be done, que é basicamente falar o seguinte: o que o usuário está fazendo, quando ele está fazendo, por que ele faz, qual o resultado esperado. De forma bem racional, bem simples, bem resumida. Para a gente não ter que entrar nisso, porque a live não é sobre isso. Bem resumida. Por quê? Aqui tu fecha problema. A Jota do céu, tu fez isso tudo para fechar problema? Sim. Chama entendimento. Difícil que te passam de cara também o contexto do usuário. Como ele tem um contato com o negócio e como o negócio ajuda o usuário hoje. Sempre pergunto isso. Até para saber se eles sabem ou querem passar essas informações. Belíssimo, Patrícia. Belíssimo. Tá dentro disso aqui. Entendeu? Então é exatamente isso, Patrícia. Quanto mais pergunta você fizer, mais volume de informação você vai ter. Tudo bem até aí? Tiraram um print screen? Que eu vou apagar, nós vamos pular para outro. Porque senão não vai caber aqui no papel. Tudo bem até aí? Eu posso, na realidade, duplicar, né? Para não ferrar com vocês, porque às vezes vocês vão querer esse documento. Eu não sei, né? Deixa eu ver aqui. Select, aí eu seleciono ele. Duplicate, duplicando. Aí eu desseleciono tudo, seleciono esse. E aí eu consigo apagar. Maravilha. Só vou apagar ali até problema, né? Que a gente tem mais coisa. Deus do céu, mas tá tudo grande, não tá apagando rápido. Que desespero. Quantos pixels tá isso? Meu Deus do céu. Aí. Então, problema a gente matou, correto? Tudo certo? Tudo certo. Agora nós vamos pular para a parte 3. Brainstorming. Quantos pixels? Todos, exato. Cria uma layer oculta. Elton, não me dificulta não. Agora nós vamos pro brainstorming. Como que eu faço o brainstorm? Esse aqui vocês vão pirar a cabeça. Eu acesso 5 sites. Meu amigo, mais rápido do que o Chaves. Juro por Deus. Brainstorm pra mim tem que ser ligeiro pra uma merda. Eu acesso 5 sites. Grande parte eu vou viver dentro de Mobin. É minha vida. Ou eu vou no Bymard. É onde eu vivo. Se tu quiser me encontrar, tu me encontra no Mobin. Quiser me encontrar numa terça,
by margin. É onde eu vivo. Aí eu dou uma olhada em 5 websites de competidores ou produtos de competidores, seleciono 12 a 20 coisas que eu gosto muito, ou seja, coisas que assim, que eu olho e eu falo, uau, isso é fantástico. Aí eu desenho na minha cabeça, pode ser num papel e caneta, porque é brainstorm. Aí eu desenho na minha cabeça de 7, na realidade eu tenho pavor com o número odd, vamos fazer 8. De 8 até umas 16, 18 funcionalidades. A Jota, mas aí não é bingo? Não, você já tem um tanto de informação, cara. Você fez user stories, você olhou aqui, ó. Você olhou vários websites, você selecionou o que funciona, você consegue fazer isso aqui, entendeu? E aí eu faço essas funcionalidades. Por que eu tenho que fazer isso? Porque o nosso próximo passo é o quê? Prioritization. Priorização. Que nós vamos fazer o quê? 2x2 de effort, esforço, tá? Você pode fazer do jeito que tu quiser, tá? Mas quem não tem experiência se mantém nesse. Esforço e impacto. Aí o que você vai fazer? Você vai plotar aqui, entendeu? Quais são as suas 8 e 16 funcionalidades. Então imagina que você tem, né, 8 funcionalidades aqui. Você vai plotar elas aqui, ó. Essa aqui, muito esforço, médio impacto. Essa aqui, pouco impacto, pouco esforço. Essa aqui, muito impacto, muito esforço. E aí você vai fazer uma seleção de frame do que você vai entregar. Priorização básica. Não vou dar aula disso hoje. Tem na DC, pô. Mas, basicamente, você tem que fazer o brainstorm para o brainstorm te ajudar a fazer a matriz. Porque sem o brainstorm, você não vai conseguir fazer a matriz. Entendeu? Então, a matriz de priorização, ela precisa acontecer. Você precisa fazer ela. Nesse caso, para mapear os padrões e não gastar tempo criando o que já existe. Exatamente, por isso que eu uso Mobin, né? Falando de Mobin, exatamente, é porque eu não... Mano, é 2 horas, você não pode perder tempo. E se for em pessoa, então, cara, daí é mais rápido ainda. Aí eu já vou com o meu laptop, com o Mobin aberto, by margem aberto, eu já vou com tudo aberto, entendeu? Porque assim que eles me passarem o exercício, eu abro a tela do computador e já manda pesquisa. Então eu não quero pular no whiteboard e sair rabiscando coisas que eu não sei se são legais, entendeu? Priorização feita, perfeito. Aí nós vamos para onde? Tirar o print, espero que sim, pode assistir de novo depois. Então eu vou mover priorização ali para cima. Caralho, esse negócio de ficar apagando aqui não vai funcionar não, né? Vai mesmo não, vamos ter que... mas eu tenho que apagar, né? Porque senão vocês vão perder o roteiro completo, né? Eu já sei o que eu vou fazer. Brainstorm, aí aqui é prioritization. Perfeito, eu vou criar uma layer, que aí eu deleto ela, que é o próximo assunto. Aí eu pego e deleto tudo. O próximo assunto é a decisão, tá? Decisão, ok? O que é a decisão? É o nosso... Não dá para aumentar o tamanho da borracha. Tá no máximo, filho, tá no talo. Tá no talo. É porque eu acabei de olhar aqui, o tamanho disso daqui tá quase 12 mil pixels. Impossível. Nós não vamos apagar hoje, entendeu? Nós vamos ficar... Não esquece. Cada assunto eu vou criar uma layer e eu vou deletar ela depois. O que acontece? Agora você vai pro decide. Presta atenção, que aqui tem algumas coisas que você tem que fazer. Tem 2 pontos, tá? Primeiro ponto. Você tem que fazer um negócio aqui que a gente chama de define success. Você tem que fazer isso, tá? O que é esse define success? Basicamente, métrica. Jota, mas você faz elas XX, pô. Eu sei, mas tem que fazer, pô. Obviamente você não vai colocar métrica XX. Não, pô. Aí eu posso até enviar um link pra vocês aqui legal, pô. Pera aí. Eu tenho uma listagem de métrica que eu uso. Deixa eu mandar pra vocês aqui. Mas você tem que ter métrica. Você não pode simplesmente ligar o foda-se, entendeu? Tem que ter métrica. Metrics. Ultimate list of metrics. Share
Copy. Bem, vocês têm acesso. Usa isso daí. Então, assim, vocês têm que ter uma base de métrica. E aí coloca o XX. Mas tem que ter a descrição da métrica. Mas o que é sucesso para você ou para o negócio? Aí você faz a pergunta lá no início, pô, que a gente fez, na realidade, no entendimento do problema. Mas não necessariamente você precisa fazer também, porque métrica é métrica. Métrica é universal. Se você clicar nesse link, você vai ver. Métrica é universal. Todo produto tem métricas muito similares. Então, definição de sucesso e métricas, você tem que fazer. Aí, tem uma pergunta muito boa aqui, viu? Que a pergunta é... Eu vou colocar ela aqui. E aí eu explico para vocês. Caralho, o tablet molhou. Foi pro saco. Essa pergunta é muito importante. Ela tem que ser feita. Que pergunta é essa, Jota? Se eu te entregar tudo que está na matriz de priorização, se eu te entregar tudo que eu acho que tem que ser na parte de definição e sucesso e métrica, eu resolvo o problema de forma verdadeira? É um questionamento muito importante. E aí você pode ter uma opinião, uma suposição em relação a isso, e aí você pode colocar lá no slide, né? Igual eu fiz, lembra do slide que eu mostrei para vocês no meu próprio exercício? Eu fiz, lembra que eu fiz 2? Eu fiz o primeiro, que era personalização, e aí eu percebi que tinha uma outra solução para o problema, tinha uma segunda abordagem. Eu fiz ela também. Então, é esse o ponto aqui daqueles 2 slides. Que é o quê? Se eu fizer isso, eu resolvo o problema? Você tem que se perguntar isso. Entendeu? Então, perfeito. Até aí, tudo bem? Pronto. Então, voltemos aqui. Deixa eu só anotar aqui. Esse passo foi o decide, né? Pronto. Cria uma layer. Pronto. Agora nós vamos para o próximo. Próximo passo, user flow. Na realidade, volto para esse. Pronto. Agora eu vou para aquele. Pronto, o próximo passo é user flow. O que é user flow? Eu normalmente faço um user flow que é basicamente isso aqui. Listagem. Anotem. Listagem de atividades. Lembra que eu falei para vocês que vocês tinham que fazer de 18 funcionalidades a 20 funcionalidades? Bem, aquelas funcionalidades elas precisam se tornar atividade. Como os usuários vão usar isso? Qual que é o fluxo básico de utilização dessas funcionalidades? Essas funcionalidades resolvem o quê? Quais as atividades essas funcionalidades criam para o usuário? Você precisa definir isso. Beleza, definiu isso, user flow feito, perfeito. Aí, próximo passo, você vai para o wireframe. O wireframe, pessoal, mantenha o mais simples possível. Papel e caneta, tira foto, joga pro Figma, apresenta. Lindo! Eu vou adorar. Eu choro de emoção se tu fizer uma parada dessa. Se tu quiser fazer UI Kit, que tem muito no Figma Community, se você quiser usar um UI Kit de... sei lá, um UI Kit de low fidelity, entendeu? Tons de azul, tons de cinza, tranquilo pra mim também, lindo. Mas o wireframe precisa existir, mesmo que rápido. Jota, mas tu não fez wireframe nem nada na outra apresentação. A entrevista era para head, não era para designer. Para designer tem que ter o wireframe. Aí depois do wireframe você vai fazer um summary, que é um sumário, né? O que é esse sumário, Jota? O summary nada mais é do que a apresentação em si, entendeu? Você vai começar a fazer o deck, você vai começar a colocar esses... é o que eu chamo de zero to... zero to hero. Que é basicamente contar essa história toda, do zero até a entrega, num deck. Você precisa fazer isso, tem que fazer isso, tem que criar esse flow. E aí o último é o reflections, que é as suas reflexões, né? E aí as suas reflexões, você tem 3 perguntas aqui. Eu tô feliz com essa solução. Você tem que fazer um slide lá sobre isso.
eu acho que se eu tivesse mais tempo, faria XXX. E eu acho que os meus pontos fracos nessa solução, XXX. Exemplo, não tenho toda a informação, não tenho todo o contexto, eu não tenho relatório de dados de vocês, eu não tenho acesso ao público de vocês, o público foco, logo, a minha solução foi muito baseada em suposições. Eu acho que suposições bem feitas, já que eu fiz um entendimento de problema, já que eu fiz um desk research, mas não necessariamente eu me arriscaria em dizer que é uma belíssima de uma solução que a gente pode lançar agora. Então, esses são os 9 passos aqui do método 1. Perguntas. Ou ele funciona para vocês? Ele é um bom método, tá? Um bom método. Eu sempre uso. Funciona para tudo. Funciona remoto, funciona presencial. Simplesmente funciona. Se você seguir o passo a passo, fazer as perguntas certas, ele funciona. Jota, e onde está a tela? É uma escolha tua. E aí, tá aqui ou tá aqui. Como júnior, mais aqui. Como líder, mais aqui. Talvez nem o wireframe. Esse método seria independente de senioridade. Independente de senioridade. Isso aqui é um método para resolver a técnica de Whiteboard Challenge. Não necessariamente senioridade. Inclusive, se você perceber, todos esses pontos aqui, todos eles estavam no meu deck que eu consegui o meu trabalho. Todos. Detalhe, eu não posso mostrar. Todos esses pontos aqui estão no novo deck do meu novo trabalho. Que eu também fiz a mesma bosta. Só porque eu usei o método 2, que é um pouquinho mais longo do que esse, mas basicamente é a mesma coisa. Nunca fiz entrevista presencial. Como é a dinâmica para fazer tudo isso nesse caso? Te largam numa sala? Não, calma. Eles vão pôr você numa sala, eles vão estar na sala, eles não vão simplesmente toma aqui a chave da sala, Patrícia, abraço, a gente volta de 50 minutos. Não, o exercício Whiteboard Challenge é uma colaboração. É você e eles juntos na sala, trocando ideia, como se você fosse parte do time. Então você é parte do time. Você pode levar seu computador, se você tiver, se você não tiver, aí você tá sem computador, vai ter que ser na unha. Você pode usar seu celular. Como mediar e explorar os reflections sem dar brecha para ser atacado? Experiência, ô Gabriel. Experiência. Você vai ter que fazer esse exercício umas 40 vezes. Inclusive, dou a dica. Tem um website aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Tem um website aqui, vou mandar alguns pra vocês aqui. Aí vocês vão ter aí. Tem um website aqui que chama Sharpen Design. Um website bom. Tem o UI Challenge Generator. Bom. Tem o Design Size. Todos esses. Eu recomendo fortemente que vocês exercitem isso mínimo umas 40 vezes, entendeu? E aí você vai falar, pô, mas a Jota tá exagerando, é sempre exagerado. Tô não. Se eu tivesse exagerando, eu ia falar 100, que é o que eu acho de mínimo, inclusive. Eu não tô exagerando, eu tô falando mínimo. A Jota, como assim? Cara, eu sei tanto esse roteiro aqui e o grande, que eu posso entrar no Whiteboard Challenge amanhã de manhã sem preparação nenhuma. Eu tô com o roteiro na minha cabeça. Assim, eu não preciso do meu telefone e do meu computador. Eu vou seguir o roteiro bonitinho no Whiteboard Challenge. E eu vou fazer bonitinho, separadinho no whiteboard. Inclusive, quando eu faço o whiteboard, só para mostrar para vocês aqui, eu normalmente faço ele assim, ó. Suponhamos que isso daqui é o seu quadro branco. Tá? Você tem um quadro branco aqui. Cheguei na empresa, nós vamos fazer um Whiteboard Challenge. Eu de cara, eu já faço. Problem. De cara, eu já faço aqui. Problem. Prioritization. Aí debaixo do problem eu ponho users, que normalmente eu faço algumas perguntas extras. Prioritization, aí eu faço why, e aí eu faço solutions. Mano, eu entro na sala, eu já desenho a base, entendeu? Já desenho a base. Por quê?
Que sim, velho. E o pior é que quando eu faço isso, a sala já dá uma nivelada na hora. Porque eu falo pra eles, nós vamos fazer um whiteboard challenge, só um minuto. Eu já pego a caneta e já começo. Problema, usuário, prioritization, wire solutions. Qual que é o problema? E aí eu fico assim, ó. Eu fico aqui, ó. Qual que é o problema? Micro-ondas. Ok. O que ele tem que fazer? Não tem tela. Sem tela. Ok, não tem tela. Beleza. Ele tem que esquentar o quê? Comida, carro, ele esquenta o meu celular. O que ele tem que esquentar? Comida. Ele esquenta comida. Mais alguma coisa que a gente esquenta nele? Ele prepara comida automático? Não? Então, já tem aqui, ó. Prepara comida automático. Você tá entendendo o que eu faço? Mano, eu já tô com um quadro pronto. Eu tô aqui, ó. Vai. Com você agora. Vai. Você tem que moderar o exercício. Você não pode se perder. Você tem que moderar o exercício. Entendeu? Tem um framework parecido no Solve Problem Design Exercises. O Gabriel tá lendo, hein? Gabriel tá lendo. Ele tá aqui, Gabriel. Capinha verde. Tá aqui, ó. Em algum lugar, inclusive. Ou ele tá lá no storage. Eu acho que ele tá lá no storage. Gabriel, te recomendo outro. Shape Up. Capa preta. Chama Shape Up. Capa preta. Vou digitar pra você aqui. Shape Up. Ele ensina a fazer Whiteboard Challenge baseado em Innovation. Aí a técnica é 700 vezes mais complexa do que essa que eu fiz pra vocês aqui. Aí não tem como eu ensinar hoje não, porque aí é problema. Aí não dá. Vamos lá. Dupliquei aqui. Nós vamos fazer o método 2 agora. Perfeito? Vamos lá. Deleta tudo. Método 2. Método 2. Prontos? Respirados? Tranquilos? Querem tomar água? Podem tomar água. Hoje é dia de aula, né? A minha acabou. Eu vou ter que pegar um agorinha. Mas a gente pode seguir. E eu ranquei meu beiço mesmo, né? Com tudo, né? Vai ficar gravado? Claro, vai ficar gravado, Gabriel. Vai ficar gravado. Eu subo no meu canal pessoal. Porque essas lives aqui não tem muito a ver com a DC, já deixando claro. Essas lives é um projeto que eu sempre tive na minha cabeça. Do meu canal pessoal. É que eu quero fazer isso com vocês, esses exercícios criativos, essas lives, entendeu? Eu fiz uma de AI, agora eu tô fazendo essa daqui. A próxima eu quero falar um pouquinho sobre liderança. Eu quero fazer uma sobre fotografia. Quero falar sobre fotografia, entendeu? Percepção de fotografia, como que a fotografia impacta em design, como que ser fotógrafo, ou um miserável de um fotógrafo, eu não sou um bom fotógrafo, né? Eu acho que eu sou. Mas como fotografia impactou a minha criatividade em design, é para o meu canal pessoal. Mas fica gravado sim. Vamos pro método 2? O método 2 eu não vou anotar todas as perguntas, porque senão nós vamos até amanhã, que ele é gigantesco. Mas eu vou anotar a base, e aí eu vou fazendo as perguntas para vocês vão anotando. E aí eu posso mandar o roteiro para vocês em inglês, pode ser? Que aí fica legal, pô. Eu posso mandar o roteiro em inglês. E aí vocês conseguem traduzir, não tem problema nenhum. Belezinha? Então, perfeito. Então, estamos combinados aqui. Eu mando o roteiro para vocês em inglês, mas eu faço ele aqui na live porque eu preciso explicar como usar ele. Então, vamos lá. Não tá no Notion. Eu não uso muito Notion não, Luiz. Eu uso muito Apple Notes mesmo. Apple Notes mesmo. Eu sou muito Notes. AJ, dropa o link do teu canal. Porra, manda agora, pô. Manda agora essa beleza. Essa belezinha pra gente. Manda agora. Se o meu teclado funcionar, né? Ele decidiu me testar hoje. Mas eu mando agora. Caralho, tu digita Aparício Júnior, a Design Circuit, ela consome a parada. Mesmo eu nomeando o meu canal Aparício Júnior, a DC vence. Olha, mano. Não ranqueia o bagulho. Caralho, velho. Preciso de mais views lá pro negócio ranquear, porque senão não vai, né? Caralho. Tá aí. Puta que pariu. O negócio é @Aparício Júnior. Tu procura Aparício Júnior, não aparece o canal. Que é o arroba do canal.
Caralho, meu irmão, que isso? Você vê como que o YouTube funciona, né? Se o YouTube quiser matar teu canal, ele mata, ele acabou-se. Que isso? Pior que esse teu canal sem link é difícil de achar. Pois é, puta que pariu. É isso, tá aí o canal, perfeito? Vamos fazer o método 2? O método 2 ele é baseado num... O método 2 ele é baseado em pergunta. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 perguntas. Se segura na cadeira. O método 2 ele não é igual ao método 1, que você faz algumas perguntas no início. Não. Você faz pergunta o tempo inteiro. Então, ele basicamente é um método que você questiona o tempo todo. Então, a solução, até a solução, ela é uma pergunta. Ela não é uma definição. Vocês vão entender o porquê. Vamos lá. Método 2. Você começa com um negócio que chama follow-up. O que é o follow-up? Método, eu estou na entrevista, mas eu te entrevisto. Esse. Tem um bom título, Patrícia. Então, tu tem que fazer a minha thumb. O método 2 é o seguinte. Você recebeu o e-mail, ou você tá lá no ao vivo, o cara te passou, desenhar um micro-ondas. Você vai fazer follow-up. O que é o follow-up? O follow-up, eles são perguntas iniciais, mas que não necessariamente você tá fazendo a pergunta do porquê, que é o próximo estágio. O próximo estágio é o why. Mas você ainda não tá no porquê, tá? Você não tá aqui. Você tá aqui, ok? Então vamos focar no follow-up. O que é o follow-up? Anotem as perguntas. Eu vou mandando no chat e a gente vai lendo junto. Então eu vou mandando partes do exercício e a gente vai lendo junto. O que é o follow-up? Isso que a gente está tentando fazer. Qual que é o tipo do usuário? A gente conhece o usuário, a gente não conhece o usuário. Aí pergunta 2. A gente tem uma pesquisa feita em relação a esse projeto? Uma pesquisa anterior? Um relatório de dados? Ou a gente tem uma informação extra que eu posso utilizar durante o Whiteboard Challenge? Perfeito. Aí tu pula para a terceira. A gente tem ideia de qual que é o objetivo do usuário e da empresa? Objetivo real. Se a gente pudesse listar 4 objetivos principais para a empresa, 4 objetivos principais para o usuário. Quais são eles? A gente tem alguma métrica de sucesso? A gente tem definição de sucesso? O que é sucesso para a gente? Se a gente for falar desse produto hoje, o que é sucesso? E a última pergunta, sempre fecha nela, que é: existe alguma limitação que eu preciso saber? Limitação técnica, limitação de time, limitação de tempo? A gente tem que entregar isso quando? A gente tem uma limitação de investimento? Existe alguma limitação? Então, follow-up feito. O follow-up, na realidade, ele é um exercício muito interessante, que você faz muito aqui, inclusive. Que a gente sempre faz reunião e a gente termina e fala, pô, vamos marcar um follow-up. Follow-up, na realidade, é você... Te falaram uma parada, eu vou explicar de forma contextual. A J cavalo é muito caro. Por que é caro? Follow-up. Mas é todo cavalo que é caro? Mas cavalo... Tem raça, cavalo? Então eu não tô no porquê, tá vendo? Eu não falei por que cavalo. Ou por que é caro. Não. O que eu tô tentando entender? Mas todo cavalo é caro? É? Caro quanto? Caro quanto? Caro quanto? E vende? Tem cavalo para vender? Você tá entendendo? Analogia para você entender aqui. Então, follow-up, eu não sei a tradução literal disso. Tem a tradução para o português Brasil? Não tem, né? Olha, Cláudio. Cadê meu tio Cláudio? Acompanhamento. Não acho que é isso, não. Hello, it's me, Claude. How's my voice? I've got Betty, but with voice mode, like any good conversation, I'll listen while you speak. After you... Vixe Maria, eu ainda não tinha feito a parada da voz. Traduz follow-up para o português brasileiro, pensando em
Product Design, que é obviamente, né? Follow-up é follow-up, tá de sacanagem. Tá escrito segmento, retorno, monitoramento, vamos fazer um acompanhamento, pode dar segmento. Foda-se, não tem tradução. Follow-up, follow-up é follow-up, entendeu? A Claudia aceita comando por voz? Tem anos, isso aí tem um bom tempo. Então, follow-up feito, cheque. Próximo passo é o porquê, é o why. Vou mandar para vocês aqui agora e vocês vão começar a ver que agora as sessões têm tempo. A J tempo esse método 2 ele é mas na linha. Então vamos pro porquê, que é o why. Então vamos lá, fez o follow-up, levantei a informação, vou levantar mais agora. Por que esse produto ou essa funcionalidade é tão importante? Ela é importante para quem? Pergunta boa, né? Segunda pergunta, esse produto, qual que é o benefício dele para o nosso consumidor? Terceira pergunta, qual que é a oportunidade de negócio que está sendo criada quando a gente trabalha nesse produto? Muito importante essa pergunta, porque aí ela traz métrica, ela traz valores, ela traz levantamento de funcionalidade, oportunidade, muito importante. A outra, qual que é a nossa hipótese? Porque assim, você tem uma descrição de problema, mas qual que é a hipótese central? E aí você pode definir a hipótese, você pode falar, olha, pensando no follow-up questions que eu fiz, pensando no problema, eu acho que a nossa hipótese é X. Lembra na minha apresentação que eu fiz a hipótese? Bem no slide 2, eu já fiz a hipótese? Pois é, você pode fazer uma hipótese, que é um parágrafozinho pequeno de qual que é o problema que você está resolvendo. E aí a última pergunta é, qual que é o objetivo da empresa pensando de forma macro e micro em relação a esse projeto? Isso aqui é baba. Beleza? Fizemos aqui o porquê. Correto? Então, estamos indo bem. Próximo, 3 minutos. Galera vai pirar. Jota, 5 minutos pro porquê? Rebate. O próximo é 3. O próximo é o who, que é quem. Ou para quem. E aí vamos lá, as perguntas são: quais são os tipos de usuário? Pensando em persona, quem são eles? São pessoas compradoras? São pessoas exploradoras? São pessoas técnicas? São pessoas avançadas? Quem são as pessoas que utilizam o nosso produto? Pergunta 2. Quais são as suposições que a gente tem em relação ao comportamento deles? São pessoas mais analistas, mais emocionais? São pessoas que tomam decisão baseada em desespero? São pessoas que estão utilizando esse device aonde? Né? Pergunta 3. Se a gente pudesse definir uma persona, a gente pensar num grupo de usuários e a gente aponta ali uma persona para esse grupo de usuários. Qual que é a medida de sucesso para esse grupo? O que motiva esse grupo em utilizar esse produto ou essa funcionalidade? E aí você passa para a próxima, que é qual é os objetivos desses usuários? Não a motivação, mas o objetivo. O que eles querem resolver utilizando isso? E aí o próximo é a necessidade. Eles precisam desse produto, dessa funcionalidade? Por que eles precisam? Né? E aí o último é, qual é o ponto de dor hoje? O produto já existe, então tem que ter um ponto de dor. O produto não existe, então vamos tentar imaginar junto. Quais que seriam os pontos de dor que nós estamos tentando resolver? Matou o who. Agora tu vai pro what, que é o que. Depende da tradução literal, pode ser o que ou como, tá? O qual também, depende muito. E aí o que você tem que fazer? Esse o que é, qual que é o tipo do produto que a gente está tentando resolver aqui hoje? Alguns briefings vão vir qual que é o tipo de produto. E aí o que você vai fazer? Anota. Basicamente anota de novo, entendeu? Mas, se não tiver, pergunta na sala. Qual que é o tipo do produto? É físico, é digital, é um smartwatch, é uma interface? E aí entra interface. Qual que é o tipo de interface? É áudio, é voz, é VR,
tela 2D, é website, é aplicativo. E é importante você saber isso, porque pode ser um iOS, pode ser um Android, que são coisas completamente diferentes, tá? Pode ser web, pode ser web application, que aí já é outra parada também, pode ser um web app. Então, assim, é muito importante você perguntar essa parte do o quê. O que é isso? Pra que é isso? Entendeu? Perfeito. Esse tu pode fazer em 5 minutos, tranquilo. E aí tu tem essa parte aqui, eu chamo de formato. Tá? Chama formato. Aqui, ó. Anotar aqui pra vocês aqui. Chama format. O que é o format? O format é o seguinte. Tu vai fazer um statement, né? Tu vai fazer um statement, lembra que eu fiz na minha apresentação? Você vai fazer um statement de inovação ou de construção, que é o quê? Nós vamos construir produto X para o usuário X, que vai fazer o que, quando, para quê, como, para resolver o quê. Então, basicamente é um statement. Você vai fazer, inclusive você pode procurar alguns exercícios na internet que chama Hypothesis Statement, que basicamente é isso que nós estamos fazendo aqui agora, entendeu? Você pode procurar por Problem Statement também, que você vai achar vários artigos sobre. Então, o que você está tentando fazer aqui? Você está tentando fazer uma frase que define a formatação desse projeto. Ele faz com que tudo isso aqui vire um framing. Você está fazendo um frame, você está colocando toda a informação dentro de uma caixa. E aí essa caixa é uma frase. Você está fazendo um statement. Eu não sei a tradução de statement no Brasil. Me fode. Não sei a tradução de nada. Mas basicamente é isso. Perfeito até aqui? Aí entra o ponto que você colocou na sua apresentação, né? Porque eles talvez possam definir algo que será exato. Lembra que eu falei? Pode ser que a gente estava focando muito no anel. Mas será que é o anel? Talvez é um sistema. Exatamente, Patrícia. Exatamente. Então nem sempre o que está no briefing pode ser que seja a solução que é a solução. Às vezes tu pode questionar isso, inclusive. Então essa parte de format, que é o format factor, é muito importante ser questionada. Perfeito até aqui? Vamos pro próximo. Agora tu vai pro prioritization. Agora vem. Esse, 3 minutos. Jota, não tem como fazer. Tem. Prioritization. O que você vai fazer? Matriz 2x2 de impacto statement é uma declaração. Olha aí. Você vai fazer uma declaração do problema. Olha, aí trouxe a tradução boa. Prioritization. Você vai fazer 2x2. 2x2 básico. Você vai fazer um 2x2 de impacto e esforço, certo? Você vai fazer um ranqueamento dessas ideias. Você pode fazer um 2x2 e um dot voting, um em cima do outro, para mostrar que você sabe fazer uma priorização. Você vai mapear quais são as jornadas dos seus clientes, né? Baseado nessas funcionalidades que você está priorizando. E você vai fazer uma definição de tarefas. E aí você vai fazer basicamente uma lista de tarefas, entendeu? Nada mais do que isso. É uma lista de tarefas. Que lista de tarefas é essa? Você vai listar o que o usuário faz no sistema. User Journey, User Stories ou Jobs to be done. Perfeito? E aí aqui no Prioritization já entra Sketch. Uai, Jota, que porra é essa? Tô no Prioritization, já vou fazer Sketch? Já. Por quê? Porque você já vai fazer o Sketch baseado no Prioritization. E aí o que eu recomendo, inclusive tá até aí no print aí, 4 a 6 telas. Mais que isso, tu tá trabalhando de graça. Aí é besteira, tu tá trabalhando de graça. Entendeu? Não vamos trabalhar de graça. 4 a 6 telas, mais do que o suficiente para você fazer a sua apresentação. Ok? Próximo passo. Agora tu vai pro how, que é o como. O que é esse? Esse é simples, é uma pergunta só. Na realidade não é uma pergunta, né? É uma pergunta com 1 milhão de coisas aqui, pera aí. Esse roteiro quebrou, ele tava em outro Google Docs meu e quebrou.
Conversion, User Acquisition, User Sentiment. Pronto, agora eu vou conseguir mandar nos bullet points certinho. O how é basicamente isso daí. É assim, pensando em tudo que a gente fez aqui, ó. Pensando em tudo que a gente fez. Como nós vamos definir sucesso nessa solução? Aí, você pode usar o link que eu te mandei lá em cima de métrica, ou você pode usar essas aqui que são as que mais importam para o negócio. Que é Success Rate, que importa muito para o negócio, Completion Time, que importa muito para o negócio, Engagement, Retention, Conversion, User Acquisition, User Sentiment. Todas essas importam para o negócio. Que é basicamente custo de aquisição, Long Term Value. Se você pegar elas aqui, você consegue fazer. Você consegue fazer um CAC, você consegue fazer um LTV e você consegue fazer a custo de uso. Então, essas aqui funciona, entendeu? E aqui tu fecha método 2. Porém, entretanto, contudo, todavia, tem uma outra parte que eu chamo de, e essa é a diferença do método 2. A testing. O que é o testing na Jota? O texto é gigante, se preparem. Você não pode finalizar. Ixi, o texto nem vai rodar. Não vai mandar tudo, não. Eu vou ter que mandar um pedaço, depois um pedaço. Pera aí. Vou mandar um pedaço. Depois vou mandar o outro pedaço. Aí... O que acontece? O teste, ele é uma parte muito importante de você finalizar a sua apresentação. Lembra que eu finalizei a minha com aquela timeline? Lembra? É aquilo ali. Só porque aquilo ali explicando o que você vai fazer. Então, por exemplo, você pode explicar que você, baseado no tempo que você teve ali, você não teve a oportunidade de fazer um teste de usabilidade. Que você acha que existe um valor muito grande em fazer um teste de usabilidade, porque dessa forma você vai entender como eles usam, como eles interagem de forma verdadeira. E isso faz mapeamento de quê? Comportamento. Você pode fazer um teste moderado ou laboratorial. Você pode fazer um contextual inquiry, que é basicamente um teste etnográfico também, né? É um mix disso. Que é entrevistar em observação. E essa observação vai te trazer o quê? Informação contextual, informação de comportamento com o device, informação de fricção e momento com o device ou com o sistema. Você pode fazer uma entrevista pelo telefone ou por survey. Você pode fazer um session recording ou você pode fazer um teste piloto, que basicamente é o MVP. Então você tem que terminar em testing. Porque o testing basicamente é próximos passos. Aqui é onde você finaliza método 2. Mais complexo, né? Parece que, baseado nos tempos, né? Quando você lê as mensagens aí, parece que tudo é feito em 5 minutos. Mas a verdade é que 5 minutos você fazendo pergunta, tá? Porque as respostas não vão ser em 5 minutos. Você não vai conseguir fazer em 5 minutos tudo. 5 minutos é o seu tempo de tentar fazer a moderação. Mas não necessariamente você vai conseguir fazer em 5 minutos. Curtiram os dois? Entenderam os dois? Faz sentido os dois? Cara, é tão difícil falar em métrica, ao menos pra mim. É a maior dificuldade. Muitas vezes o negócio vem perdido já no objetivo do projeto. E ao menos no cenário em que estou na empresa, não tenho acesso a muita informação. Eu posso te recomendar algumas coisas, pô. Vamos voltar para a tela normal aqui. Todos vocês têm acesso à métrica. Vocês acham que não tem, mas tem. Sabe como que você tem? É simples. E eu vou te fazer a pergunta. E eu sei qual vai ser a resposta. Você já marcou reunião com o seu time de análise? Ou com o seu time de business analyst? Para conversar com eles? Trocar ideia? Fazer uma pergunta? Quantas ligações você fez no último ano com o seu time de análise de dados? 2? Eu tentei, mas a gestora falou que não era hora de marcar. Não, mas se for da gestora, pô. A gestora não controla teu calendário. Vocês são muito controlados. Vocês explicam muito para a gestora o que está acontecendo. A gestora é o time de dados? Não. Foda-se, marca uma reunião com o time de dados. Vocês têm que aprender uma coisa, pelo menos assim, na minha liderança, né? Obviamente eu não sei onde esse pessoal estudou liderança, né? Deve ter estudado na prefeitura de São Paulo. Pelo menos na minha liderança, no meu modelo de liderança, os meus designers, eles são livres para fazer o que eles quiserem, quando eles quiserem. 100%. 100%. Não tem nenhuma limitação que os meus designers têm
em relação a absolutamente nada. Se o meu designer virar para mim e falar, AJ, eu queria ter acesso ao Managing Director de Marketing, é para agora. AJ, eu quero ter acesso ao time executivo de RH. Bora. Só tem uma coisa que eu falo pro meu time. Tu quer abrir a porta do inferno, a gente abre ela. Agora, o que vai acontecer depois da porta aberta, aí é contigo. Agora, tu quer que eu abra a porta? Eu abro. Toda porta que tu quiser dentro da empresa, eu abro. Agora, como você vai utilizar essa porta e qual a informação e qual a conversa você vai ter, a responsabilidade é sua. Então, eu acho assim, eu acho que você não tem que ficar explicando demais. Te mataria ligar pro time de dados e falar, cara, marcar uma ligação na quinta, queria te conhecer, queria fazer umas perguntas aí em relação a número, porcentagem, não sei, queria aprender com você. Duvido que isso mata alguém na empresa. Tem uma frase que eu uso lá no meu time que é o seguinte: a gente trabalha com design, a gente não trabalha num centro comercial e nem numa emergência de hospital, entendeu? Então você tem que ter acesso. Agora, se o gestor não quer que você tenha acesso à informação financeira da empresa, perfeitamente entendido. Não acho, inclusive, que júnior tem que ter acesso à informação financeira da empresa, nem mesmo sênior. Na minha empresa, por exemplo, a gente tem o Content Square. Na empresa que eu tô atual, né? Na empresa que eu vou, é outro modelo de analytics. Mas na empresa atual que eu tenho, a gente é Content Square. Eu consigo ver quanto em dinheiro a empresa faz. Por dia, por semana, por mês, por ano. Por quê? Eu sou C-Level, pô. Eu tô junto com o time executivo. Eu tenho que ver. Porque eu tenho que saber se as coisas estão funcionando. O time júnior, o dashboard deles do Content Square é completamente diferente do meu. Eles não têm acesso a informação financeira, informação de volume, informação anual. Eles têm acesso à informação de 15 em 15 dias ou de 30 em 30. E é isso. E eles nem têm a informação do acesso ao vivo. Por exemplo, o que os usuários estão fazendo agora? Eles não têm. Porque não pode. GDPR. Então, assim, eu não acho que mata ninguém ter acesso à informação. Mas, tu começar a fazer pergunta errada, aí tu vai ter problema, né? Então é saber fazer a pergunta certa na hora certa. Não tem que ter acesso à informação financeira. Mas tem que ter acesso à informação de clique, informação de uso, informações básicas você tem que ter acesso. É uma obrigação sua, como designer. Mais alguma pergunta? Tem mais alguma pergunta? Mandem aí. Que agora eu já fechei já. O ao vivo já fechou. É só mandarem perguntinhas. Se não tiverem perguntas, aí eu dou aquela encerrada legal. Mais alguma pergunta? Dou-lhe duas, hein? Agora é tempo para processar e praticar. Então é isso. Finalizando. Se tiverem mais alguma pergunta, deixa no comentário lá do YouTube. Eu vou subir o vídeo. Aí vocês deixem lá no comentário do YouTube. Agradeço demais a participação de vocês. Espero que tenha abrido um novo caminho aí, aberto, né? Um novo caminho aí para vocês fazerem o exercício da forma certa, passarem numa entrevista, que é o que eu espero. Caso utilizem a técnica, me conta como foi, me conta como que você usou, se você modificou alguma coisa, porque tem gente que acaba modificando uma coisa ou outra. Mas é isso. Sucesso para todos vocês. Espero ver vocês na próxima ao vivo. Fui!